Procura por vagas para food trucks na Praça da Bicicleta é menor do que a quantidade ofertada pela Prefeitura de Ribeirão. Para comerciantes, dúvidas sobre a legislação e mudanças no local podem ter impactado na demanda. O chamamento público para a ocupação dos food trucks na Praça Mateus Nader Neme, a tradicional Praça da Bicicleta, na Zona Sul de Ribeirão, foi encerrado no último dia 6. O processo foi aberto após a regulamentação da atividade. O espaço é considerado hoje o maior centro gastronômico a céu aberto da cidade e abriga 46 trailers. 42 vagas foram ofertadas, mas, diferente do esperado, apenas 40 comerciantes se inscreveram no processo. A gente acredita que os que estão ali na praça se inscreveram, né? Alguns tinham até mais de um trailer, usavam como depósito, isso pode ter reduzido um pouco a quantidade de inscritos, e também outros talvez não tenham conseguido a documentação a tempo, mas vão poder pleitear no futuro para outras áreas da cidade também. A ideia é que depois que a gente concluir o chamamento e dividir os selecionados pelas vagas, as remanescentes vão poder ser objeto de um novo chamamento no futuro, e após todo esse processo, a gente vai notificar os que estiverem lá e que não forem selecionados para saírem, né? A chamada Lei do Food Truck foi sancionada em agosto do ano passado e regulamentada apenas um ano depois. Com a norma, os trailers deixaram de ser ambulantes e se tornaram empresas do segmento de bares e restaurantes. Só que, mesmo assim, ainda restam muitas dúvidas dos empresários a serem esclarecidas, principalmente em relação à atividade aqui na Praça da Bicicleta, que vai ter todo o funcionamento alterado. A ideia é que eles saiam da Rua Chile e ocupem em duas fileiras a Rua Galileu Galilei, que vai ser fechada para trânsito, né, e de forma que as duas praças ali se tornem uma situação só, né, uma praça só, com os trailers em duas fileiras no meio. Nós estamos apreensivos, né, porque existem alguns pontos que ainda não foi esclarecido e paira essa dúvida sobre a nossa cabeça, tipo ponto de energia, ponto de água, coleta de resíduos, coleta de lixo, como que vai ficar, né? A quantidade de jogos de mesa. É por isso que nós estamos esperando essa reunião junto com o vereador e junto com os departamentos, Casa Civil, Fiscalização, SAERP, CPFL, a própria Transerp, para ver como que vai ficar esses questionamentos que nós temos ainda, né? O Edson tem um food truck na praça há 8 anos. Sempre esteve no mesmo local, que é justamente no endereço onde os carrinhos foram proibidos. Ele teme que a mudança afaste os clientes. Eu estou aqui em frente dos brinquedos aqui, que querendo ou não, atraem muito cliente, os pais que trazem seus filhos para cá. Eu imagino que o pai não vai deixar a sua criança brincando aqui embaixo e vai ficar lá em cima comendo lanche, entendeu? Então, com isso, eu acho que vai dar uma desanimada no próprio cliente de continuar frequentando a praça aqui. E, consequentemente, vai cair um pouco o nosso faturamento. Para estar de acordo com as normas da lei, o comerciante vai ter que pagar uma taxa mensal que gira em torno de R$ 275. O Edson concorda, mas defende que o valor poderia ser mais baixo e revertido em melhorias no local. A partir do momento que a gente faz o recolhimento dessas taxas, que a prefeitura, em contrapartida, também nos dê um outro subsídio, que é, pelo menos, colocar banheiros químicos aqui, que é uma reclamação de muitos anos. Como eu já estou aqui há 8 anos, eu sempre ouço essa reclamação, até mesmo para nós que somos os proprietários, como para os clientes que frequentam a praça. Esse pagamento é para a cidade toda, independentemente do local, é pelo exercício da atividade mesmo. E esse valor vai para o cofre da prefeitura e pode ser usado aí como os tributos em geral. A praça já tem uma boa infraestrutura, ela só precisa se garantir que ela fique bem cuidada, né? E a ideia é que isso possa ser possível, que isso melhore agora. Nenhum food truck vai poder funcionar sem autorização em qualquer espaço da cidade. O secretário afirma que a fiscalização vai ser intensificada para evitar a atividade informal. O Departamento de Fiscalização Geral atua na cidade toda, né, junto com a Vigilância Sanitária, com a Transerp, né, na busca de regularizar os food trucks que ainda não se regularizaram. E a ideia é que aqueles que não forem se regularizando vão ser notificados para parar a atividade e eventualmente vão ter que sair das vias públicas se não se regularizarem. A gente ainda está no prazo que o decreto colocou de 90 dias para que quem já estava exercendo a atividade buscasse a prefeitura, e quem tiver interesse deve procurar o Departamento de Fiscalização Geral lá na Rua Laguna 1245, e lá a pessoa consegue todas as informações para se regularizar. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Doutor Renato Toledo Lima, advogado, já ao vivo aqui no nosso canal digital da Clube, para a gente seguir falando sobre isso, doutor. O chamamento público para ocupar a Praça da Bicicleta terminou, como a gente viu aí, com menos interessados do que as vagas disponíveis, o que pode ter afastado o interesse dos comerciantes na análise do senhor. Boa tarde, bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, é difícil existir uma conciliação aí entre a formalização e a atuação depois, quando acontece a regulamentação. Então, hoje a gente tem a regulamentação apoiando os comerciantes num momento ainda de baixa formalização. Muitos deles não conseguiram, obviamente, reunir todos os documentos necessários para isso, para participar, né? Nós temos também uma dificuldade que é obter do poder público a atenção para o interesse público primário, aquele que é realmente de interesse para a comunidade, em vez de ser o interesse público secundário, que muitas vezes é privilegiado, que é o de arrecadação. Então, em alguns casos, o valor da taxa também pode ter impactado se ele estiver muito acima do que existe hoje de infraestrutura no local. Para se tratar o que era antes um comércio ambulante, com baixíssima formalização, como bar e restaurante, é necessário ter uma adaptação logística de aparato público capaz de atender isso. Coleta de lixo, saneamento de água, o próprio banheiro, as questões de pontos de energia, tudo isso precisa estar também atrativo para que o ambulante se formalize, né? Até porque, doutor, como o senhor já salientou aí, esse comerciante vai ter que pagar uma taxa de funcionamento, né? Então, de fato, esse valor precisa ser revertido em melhorias ali, principalmente na praça. É uma oportunidade para o município fazer isso. É uma oportunidade de arrecadação, de ter alguma folga orçamentária para tratar desse local e realmente oferecer essa infraestrutura. No entanto, a taxa em si ela não é vinculada a isso. Então, depende de uma decisão política, né? O poder público precisará decidir usar isso em benefício ou até outros recursos para beneficiar isso, para conseguir obter dos aparatos todos estatais, inclusive SAERP, enfim, tem outros departamentos que precisam convergir para poder entregar isso. A fiscalização, tanto em relação às autorizações de funcionamento, quanto também ao cumprimento das regras, de fato vai precisar ser intensificada. É inclusive uma tendência, viu, que depois de uma regulamentação, ou seja, quando há o detalhamento das regras, né, a lei está aprovada desde o ano passado, mas quando há o detalhamento das regras, é uma tendência que a fiscalização se intensifique. E até é um ponto de equilíbrio e de justiça, né, para aqueles que se adaptaram e que estão cumprindo as regras não sejam penalizados, né? Nós, obviamente, dois erros não fazem um acerto. Eu não vou poder justificar o meu descumprimento porque o outro não cumpre. Mas é muito importante que seja exigido de todos o cumprimento para que haja equilíbrio e justiça. A gente percebe que está existindo, pelo menos até agora, doutora, aí uma falha de comunicação, né? Porque os comerciantes dizem que não sabem. Por exemplo, a gente ouviu de um comerciante, ele não sabe quantas mesas ele vai poder ter, quantas cadeiras ele vai poder ter. É preciso ser transparente, né, em todo esse processo nesse momento com os comerciantes. A fiscalização ela tem uma atribuição, inclusive o Estado de São Paulo, por exemplo, tem o estatuto, né, do contribuinte, né, que diz que os fiscais têm não apenas o dever de fiscalizar, punir, apontar defeitos, eles também têm o dever de orientar. Então, a fiscalização ela tem essa incumbência, né, porque ninguém quer que a legislação seja descumprida, não deve ser esse o objetivo, né, apanhar de surpresa as pessoas que cometem pequenas infrações. O ideal é que elas sejam prevenidas, as infrações sequer aconteçam. E para que não aconteça, a orientação é fundamental, né? O regulamento em si traz um detalhamento,
que se espera ser exauriente, mas nunca é, porque nada é possível ser previsto 100%. Então, há necessidade de tratar algumas minúcias, e isso pode ser feito pela fiscalização geral ou pelos órgãos da prefeitura destinados a cuidar desse assunto. É muito importante isso. Doutor Renato Toledo Lima, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço e até a próxima, doutor. Um grande abraço, muito obrigado.